A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige, capítulo 2. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do primeiro instante do nascimento até a circuncisão. Aflição de Jesus. Chegado o tempo determinado para o meu nascimento, sentia indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas por minha dileta mãe, porque meu pai decretara que eu nascesse em tal pobreza que não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo e me fosse destinada vil cabana, abrigo de animais, privada completamente de todo necessário para casos semelhantes. Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o édito promulgado por César Augusto, que por disposição de meu pai foi publicado justamente no tempo em que eu devia vir ao mundo. Por ocasião de tão grande humilhação para mim e tanto sofrimento para minha dileta mãe, pratiquei os atos seguintes. Em primeiro lugar, adorei as disposições divinas e sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir sua vontade. Com isso me alegrava, porque meu Pai eterno assim ordenava. Mas minha aflição sofria intimamente, vendo minha mãe andar errante à procura de um teto e todos lhe recusarem. Já cansada e aflita pela longa viagem, não encontrar entre os seus conhecidos quem a albergasse nem lhe oferecesse pequeno alívio. Não é tão difícil para a mente humana entender a pena causada por tal ingratidão. Sofri aflição pelo que me era feito, muito mais, porém, pelo que sofria minha mãe. Nesta situação, supliquei ao Pai e ofereci-lhe a pena que experimentava em desapego pelas ingratidões de meus irmãos para com ele, enquanto sua bondade divina bate à porta de seus corações, pedindo hospedagem. Eles, com tanta dureza e ingratidão, lhe a negam, preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Roguei-lhe que, por essa pena que sofri, com tanta resignação à sua divina vontade, se dignasse continuar a pedir abrigo em seus corações, não cessasse jamais de fazê-lo, nem os abandonasse até que lhe desse a posse total de seus corações. E aqueles que continuassem a expulsá-lo e a negar-lhe entrada, fossem em consequência punidos com o castigo devido à sua obstinação, isto é, não mais o encontrasse quando fossem procurá-lo, mas que tal castigo se prolongasse e não lhes fosse aplicado até o último instante da vida, e que a vida inteira continuassem a bater como de fato o fizeram minha mãe e São José, seu esposo, que andaram batendo a porta, todas as portas de Belém. Não se cansaram nem desistiram até declinar o dia. E os betlemitas, por lhes serem negado a entrada, foram privados de receber o Messias e não foram mais dignos de hospedá-lo em suas casas. Tal súplica agradou a meu pai, que se mostrou pronto a fazer tudo o que lhe pedira, como efetivamente está fazendo. Jamais abandona o homem, embora réu de culpa graves, mas sempre vai-lhes falando ao coração: abre-me, e declara estar sempre à porta do coração batendo. Eu estou em pé à porta e bato. Apocalipse 3:20. Durezas dos betlemitas. Enquanto minha dileta mãe ia assim à busca de um abrigo, eu ia com o límpido olhar de minha alma fitando a obstinação e dureza daqueles corações ingratos. Todavia, meu pai não deixou de inspirar-lhes ao coração que me dessem hospedagem.
mas as inspirações não faziam impressão nestes corações tão inteiramente ocupados em cuidados mundanos. Supliquei a meu pai se dignasse perdoar-lhes tanta ingratidão e dureza, tanto mais quanto desconheciam o segredo e o mistério oculto. Minha súplica agradou a meu pai, que aceitou, perdoou-lhes tanta descortesia e fez-me nascer no território deles, embora não o merecessem. Mas por causa de minhas súplicas e para o cumprimento das promessas divinas, fez-me nascer no meio deles, embora fora de suas moradas. Pede a bênção e o beneplácito do Pai. Tendo entrado minha dileta mãe naquela vil e abjeta gruta, adorou e agradeceu ao Pai eterno e exaltou suas admiráveis disposições. Enquanto eu, esposa caríssima, estava prestes a vir à luz e deixar as trevas do útero virginal, considerando tanta miséria e pobreza, vendo-me rejeitado por todos e obrigado a nascer em vil estábulo, todo aflito e queixoso da ingratidão de meu povo, disse a meu pai antes de nascer: Eis, Pai muito amado, chegada a hora de meu nascimento. Por isso vos suplico que antes de vir à luz, queirais dar-me licença para isso e abençoar minha alma que criastes e unistes ao Verbo eterno para a vossa grande glória e para resgatar o mundo. Abençoai esta minha humanidade, que foi de vosso agrado criar com as mais puras gotas de sangue de minha querida mãe, por obra do Espírito Santo. Dignaste-vos unir a natureza divina a essa humanidade que lhes destes por habitação perpétua e inseparável. Abençoai todos os movimentos desta humanidade unida ao Verbo. Abençoai todos os sofrimentos que experimentará, todas as operações que executará, para a vossa maior glória e para a salvação do gênero humano. Declaro em vossa presença que de mim é inseparável, ó dileto Pai, que não quero respirar, nem dar um passo, dizer uma palavra, erguer um olho, senão conforme o vosso divino beneplácito e para a vossa maior glória e honra. Vedes, Pai amantíssimo, a hospedagem que o mundo prepara para o meu nascimento. Vedes a ingratidão de meus irmãos. Por isso rogo-vos, dileto Pai, que vos digneis em troca desta ingratidão preparar para eles a bem-aventurança eterna de seu Natal na vida mortal e eterna. Desejo e tenciono adquirir-lhes esta bem-aventurança por meio da paixão e morte dolorosa. Acolhei, dileto Pai, o amor e a boa vontade que dedico a meus irmãos e ao abençoar-me, abençoai também a todos os que me imitarem e seguirem-me os passos e mostrai-vos para com todos um Pai amoroso. As bênçãos do Pai. Terminado o pedido, meu pai me abençoou de modo admirável. Sua bênção foi muito diferente daquela que Isaque deu a seu filho Jacó, porque a bênção deste consistia em bens temporais, mas a bênção de meu pai consistia na aquisição dos bens eternos e das almas de meus irmãos. Encontrei, porém, o ódio que Jacó encontrou em seu irmão Esaú, porque meus irmãos me odiaram e perseguiram-me até a morte. O presente de Jacó ao irmão muito contribuiu para granjear-lhe a amizade, mas a adoção de mim mesmo, dom acima de qualquer dom, não adiantou para converter o povo hebreu, irmão verdadeiramente pérfido, obstinado e ingrato. Quanto me afligia tal dureza e obstinação! Proporcionava-me, no entanto, algum alívio ver que muitos outros irmãos, embora não fossem do povo eleito, unir-se-iam a mim e dedicar-me-iam estreita amizade, aceitando minha fé e minha doutrina, e seguir-me-iam pelo caminho do sofrimento e da cruz. Pede graças para a mãe.
Tendo recebido a bênção paterna e ouvido o consentimento divino para minha vinda ao mundo, supliquei ao Pai se dignasse dar alguma remuneração à minha dileta mãe pelo agasalho tão grato que me dera em suas vísceras durante 9 meses. Meu Pai condescendeu com todo amor e benignidade a este pedido. E raptando minha mãe no sublime êxtase, fê-la ver e contemplar a divindade com todas as perfeições, regendo-a com seu poder a fim de que sua alma não se tornasse gloriosa e beata e fosse em seguida capaz de retornar ao uso dos próprios sentidos. Esta visão beatífica foi de um modo admirável e nela permaneceu a alma de minha mãe cumulada de maior graça e perfeição. Disse ainda meu pai que ela pedisse o que desejasse por ter me abrigado a mim seu dileto e único filho. Humilhando-se a mãe com a mais profunda humildade, respondeu que tudo o que nela havia era dom dele, por isso não lhe era devida recompensa alguma. Mas visto que a liberalidade divina se mostrava tão generosa e pródiga para com ela em suas graças, desejava tanta graça e virtude que pudesse imitar perfeitamente o Verbo humanado, seu filho, e sofresse em sua pessoa todos os padecimentos que seu filho teria de sofrer pela salvação do gênero humano, e que lhe desse virtude e constância para resistir com fortaleza a todos os golpes da espada que sabia estar traspassar-lhe a alma e o coração. Tudo isso aprouve à dileta mãe e com humilde afeto agradeceu de novo ao Pai Eterno a graça tão grande que lhe concedera ao dignar-se elegê-la para a mãe de seu filho unigênito. Agradeceu-lhe por tê-la favorecido, dando-lhe a graça de abrigá-lo em seu seio por 9 meses e por todas as graças a ela conferidas durante este tempo. Ofereceu-se de novo e entregou-se inteiramente a ele, declarando querer em tudo cumprir o divino beneplácito. Pediu-lhe a graça de criar seu querido filho com toda a perfeição exigida pelo dever, isto é, de não ocasionar-lhe jamais ao criá-lo mínimo desgosto ou sofrimento. Em tudo isso atendeu-a o Pai. Sonho misterioso de José. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava neste admirável êxtase, José foi ainda surpreendido por um sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus, contemplando os divinos mistérios e máxime daquele da encarnação. Pedira isso ainda a meu pai, para remunerá-lo de todas as fadigas por causa do sustento de minha mãe e em consequência também do meu, e sobretudo as angústias sofridas nas dúvidas pela gravidez de Maria, sua esposa puríssima, e as incomodidades da viagem, a pena ao ver-se de todos rejeitado e forçado a refugiar-se naquela vil cabana. Meu pai remunerou o santo homem, conferindo-lhe à sua alma uma nova graça de dons celestes. O nascimento de Jesus. Enquanto minha mãe estava fruindo da divindade e José das divinas doçuras e consolações celestes, vim à luz e nasci de modo admirável, deixando minha mãe virgem puríssima e enriquecida de graças. Tendo saído do útero virginal antes que minha dileta mãe e José voltassem a si, adorei meu pai com genuflexão profunda e de novo lhe agradeci e ofereci-me a ele inteiramente. Depois, estendido no chão, comecei a chorar. Ao penetrar minha voz no coração de Maria, recobrou-se do sublime êxtase e, tendo recebido a bênção paterna, voltou a si e genuflexa adorou-me. José, seu esposo, fez o mesmo.
A mente humana não é capaz de compreender tão grande alegria que experimentaram no coração e na alma, especialmente a alegria de minha querida mãe, que esperava com desejo tão grande meu nascimento no mundo. Quantos atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão fez ela, e com que espírito, amor e cordialidade! E eu tudo recebi e ofereci a meu pai. Fitava-a com os olhos corporais, mas muito mais a amava com o coração e me comprazia nela. Expiação e lágrimas. Encontrando-me, esposa caríssima, estendido na terra, humilhado, aniquilado de todos, abandonado e privado de todo socorro humano, senti grande aflição. Chorava por ternura ao ver-me em tanta miséria e pobreza, gélido de frio, pois sentia-o muito sensivelmente, tanto mais nesta idade. Tudo isso oferecia ao Pai com lágrimas em satisfação dos pecados de todo o gênero humano e em particular de todas as delicadezas com as quais meus irmãos tratam o próprio corpo, não podendo suportar incomodidades alguma ou penúria, não só do necessário, mas ainda do supérfluo. Adorado o Pai Eterno, depois que saí do útero virginal, ofereci-lhe as adorações que lhes são tão gratas também por parte de meus irmãos, especialmente dos recém-nascidos, incapazes de adorá-lo por estarem privados do uso da razão. Agradeci-lhe da parte de todos, visto que nessa idade não são capazes de fazê-lo. Meu pai aceitou tudo com agrado, por parte de todos foi adorado, recebeu agradecimento, foi honrado de tal sorte que se eles morressem antes de chegar ao uso da razão, ou mesmo no primeiro instante de nascidos, ou tendo atingido a idade em que podem amar, louvar, adorar, agradecer a Deus, e não o fazem por negligência ou malícia, não obstante, meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que fiz por eles, sem executar sequer um só. E aquela glória que eu lhe prestei no primeiro instante de meu nascimento por todos, embora posteriormente se rebelem contra ele, não poderiam mais ser-lhe roubada. Encontrando-me, pois, deitado no chão, em tanta miséria, comecei, esposa caríssima, a chorar inconsolável todos os pecados de meus irmãos que já via desonrarem e desgostarem a meu pai, e via que sobre mim deviam descarregar-se todos os flagelos para aplicar a cólera e a ira paternas, juntamente excitadas pela malícia dos homens. Dizia ao Pai: Pai muito amado, eis meu corpo que veio ao mundo para prestar à justiça divina todas as satisfações que quiser de mim. Portanto, descarregai sobre mim os flagelos do vosso furor contra os pecadores. Estou pronto a dar todas as satisfações que vossa justiça reclamar de mim, contando que os pecadores se convertam e vivam. Morra entre sofrimentos, contando que eles se tornem dignos de viver eternamente convosco no reino que vim agora conquistar-lhes. Atendei, ó Pai, estes meus pedidos e estas ofertas com restritos de graça. Fazei que todas as criaturas de boa vontade se convertam para vós e glorifiquem eternamente a vossa misericórdia. Meu divino Pai comprazia-se muito nestas minhas ofertas e aceitava-as com grande prazer, prometendo-me quanto lhe pedia. Jesus nos braços de Maria. Deitado ainda assim por terra, falei ao coração de minha querida mãe, dizendo-lhe: Mãe caríssima, levantai da terra e recebei em vossos braços o unigênito Filho de Deus e fruto bendito de vosso ventre. Olhai-me e guardai-me como penhor de amor de um Deus para com o homem. Segurai-me
para arras da redenção humana. O frio cruel que sofro, vença o receio de tocar-me, proveniente de vossa humildade. Supere o vosso amor materno a reverência e a submissão devidas a um Deus humanado. Apertai-me a vosso seio e subministrai-me o primeiro calor. Aquele fogo que arde em vosso peito, que foi criado por meu Pai antes do fogo material e que há de ser o primeiro a esquentar-me. Cobri-me com aqueles pobres panos que vosso amor soube ajustar para o meu serviço e segurai-me em vossos braços, porque estou impaciente por estar separado de vós. Por estas palavras interiores, como a dileta mãe se inflamou em desejos de receber-me em seus braços, e quanto amor elas lhe causaram, até que, arrebatada por um e outro, venceu o temor e a reverência para comigo, seu Deus, e tomou-me nos braços e apertou-me ao peito como filho. Melhor me aqueceu o fogo participado do amor divino do que o calor natural. Com que amor e júbilo de coração minha querida mãe me recebeu nos castos braços, pode-se deduzir do grande amor que dedicava a mim seu filho, da luz superior pela qual me reconhecia como seu verdadeiro Deus e do desejo veemente que lhe ardia no peito de abraçar-me como seu esposo. Então me disse de modo mais digno e excelente as palavras da esposa sagrada. Encontrei aquele que minha alma ama, segurei-o e não o largarei. Cânticos 3, versículo 4. Não quer dizer que me havia perdido, mas que, oculto em suas entranhas, não havia podido em seu bel prazer contemplar-me e abraçar-me. Ó esposa caríssima, quantas e quantas finezas o amor materno inventou para comigo, seu querido e amado filho. Eu respondi ainda com o meu afeto à dileta mãe, se bem que não lhe tirei quase nunca aquela reserva que imprimia em seu espírito de olhar-me como seu Deus, e esta servia-lhe de ajuda, a fim de que não exalasse a alma entre tantas doçuras e consolações, enquanto admirava em minha afabilidade, amor e condescendência incomparáveis, que a arrebatavam e a faziam enlanquecer de amor, mas contemplava ao mesmo tempo a gravidade, a majestade e a reserva própria de um Deus. Esta despertava-lhe reverência e temor e moderava o amor, para que este não a privasse da vida, como teria sucedido sem tal moderação. Ofereci, pois, ao Pai todos os atos e afetos de minha dileta mãe para comigo e os meus para com ela, os quais, sendo de duas pessoas a ele tão caras e agradáveis, muito lhe compraziam. Dizia-lhe: recebei, amado Pai, estes mútuos afetos e obséquios que trocamos entre nós para a vossa honra e glória, em lugar da ingratidão e faltas de amor que meus irmãos têm para convosco, especialmente aquelas que, com tanto desgosto vosso, Pai amoroso, os filhos aos pais e os pais aos filhos, chegando até mesmo a se odiarem e demonstrarem ódio uns aos outros em vez de amor. Tudo o Pai aceitava com agrado. Lágrimas de Jesus e de Maria. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam do agrado de meu Pai e que desejava ardentemente de mim, e eu em tudo o comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente, e por essa complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol de meus irmãos,
porque o que lhe dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos, e para que todos tivessem parte em meus méritos e na redenção. Por aqueles que deviam disto ficar privados, os quais via bem distintamente, experimentava grande pena e oferecia esta pena a meu Pai em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos sem a luz da fé e por isso excluídos da redenção e privados efetivamente de meus méritos. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e às quais desejava todo o bem por serem obras de meu Pai. Tinha vindo ao mundo para salvá-las e por culpa delas mesmas de nada lhe serviriam a redenção e tantos méritos. Era meu anelo que todas as almas eleitas se unissem a mim para chorar, e este anelo penetrava no coração de minha mãe querida, e ela também se desfazia em pranto. Agradava-me sobremaneira vê-la tão unida a mim, a chorar tão grande perda. Oferecia estas lágrimas e esta dor a meu Pai, e pedia-lhe desse sentimentos semelhantes às almas escolhidas, especialmente aquelas que poderiam fazer algum bem às almas cegas e desventuradas, a fim de ajudá-las e comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus e chamá-las assim à luz da verdadeira fé e fazê-las partícipe da redenção. Não fosse inútil para elas a redenção que eu obtivera tão copiosa por falta de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. O primeiro beijo de Maria e Jesus. Estando, pois, nos braços de minha dileta mãe e percebendo o desejo de seu coração de dar-me a mim, seu filho amado, um casto beijo e também recebê-lo de mim, desejava-o muito mais do que a figura da esposa sagrada que dizia ao amado de seu coração: Ah, beija-me com os beijos de tua boca. Cânticos 1, versículo 1. Com muito mais ardor, ansiava eu por comprazê-la e por ter ainda o prazer que podia receber de uma criatura tão pura e inocente e por mim tão amada e tão amante. Dei-lhe essa satisfação com a plenitude de consolação que podia receber uma criatura tão digna, convidando-a primeiro a aproximar seus castos lábios do meu rosto, a fim de dar-me e de receber de mim o beijo sagrado. Fiz penetrar este convite amorosamente em seu coração e, como já compreendia minha voz interior, atendeu logo ao amoroso convite. Beijou-me a seu gosto e foi correspondida com tanto amor que encheu-a de nova graça e fê-la saborear a doçura do meu casto beijo. Também eu senti grande deleite em recebê-lo dela. E este primeiro beijo dado à minha querida mãe oferecia meu Pai por aquele que dela recebi e com todos estes deleites de espírito que fiz sua alma saborear e que minha humanidade sentiu, rogando-lhe se dignasse fazer com que as almas inocentes que desejosas de provarem sua suavidade lhe a pedissem intensamente, experimentassem a miúde as doçuras divinas e fosse ele o primeiro a convidá-las quando elas o desejassem. De fato, mostrou-se pronto a fazê-lo, dizendo pela boca do profeta real: Provai e vede como o Senhor é bom. Salmo 33, 9. A meu Pai muito agradou esta oferta e súplica e condescendeu benignamente a tudo o que lhe pedira, de modo que as almas amantes podem ter o desejo de experimentar a doçura e a suavidade de Deus, porque serão satisfeitas, como de fato o experimenta quem o deseja. Mútua privação. Não se deve julgar, caríssima esposa, que ao experimentarmos tanto eu como minha querida mãe tamanho gosto, suavidade e agrado neste ato amoroso de nos beijarmos com recíproco afeto,
eu admitisse com frequência esse gosto. Antes, para privar-me de tudo quanto podia causar-me consolação, abstive-me justamente do que mais me consolava. Raríssimas vezes houve entre nós tais atos de mútuo amor. Via o ardente desejo de minha dileta mãe, que excitava em mim um desejo mais veemente não só de comprazê-la, mas de experimentar também a doçura de seus castos beijos. Tal desejo tão ardentemente a tinha mortificado e privado daquilo que anelava, embora fosse perfeito e santo. Oferecia a privação causada de grande pena, visto ser, enquanto Deus, inclinada a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto o homem inclinado a receber consolação das mesmas. Oferecia, como disse, a privação a meu pai em desconto das muitas e graves ofensas que a este respeito ele receberia das criaturas. E quando trocava com minha dileta mãe este ato de recíproco amor, sempre fazia penetrar-lhe no coração o beijo de Judas traidor e os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação experimentávamos. Ela, pensando nos desprezos que eu seria alvo, eu na ingratidão daqueles que me haveriam de menoscabar, assim o deleite era acompanhado sempre de amargura dos futuros sofrimentos. Fiat.